Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta aula veremos o que é competência e qual a relação dela com desempenho profissional ou, no nosso caso, desempenho do aluno. Para iniciarmos mais inspirados, vejamos uma citação de Steve Jobs. O teu trabalho vai preencher uma grande parte da tua vida e a única maneira de ficares realmente satisfeito é fazeres o que tu acreditas ser um grande trabalho. E a única maneira de fazeres um excelente trabalho é amares o que fazes. O objetivo de aprendizagem desta aula é que, ao final, você esteja apto a diferenciar competências técnicas de competências comportamentais, descrevendo as principais características de cada uma e seu impacto no desempenho do aluno. Considerando as principais características das estratégias ativas, explicar sua contribuição para o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais. Então vamos lá, vamos começar pela definição do que é competência. Pegue uma caneta e um papel para trabalharmos. Pause o vídeo e quando estiver pronto, continue. Bom, voltando. Pense e escreva. Como você definiria competência? Quando você pensa em uma engenheira competente, em um engenheiro competente, o que lhe vem à mente? Liste 10 características sem se preocupar com a ordem de importância. Pause o vídeo e quando terminar, continuaremos. Guarde essa lista que daqui a pouco vamos utilizá-la. Agora eu vou te mostrar uma definição de competência. Competência é uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes expressa pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto social, econômico, cultural e ambiental, que agrega valor à pessoa e à sociedade. Uma forma de representar competência é essa: 3 círculos onde cada um simboliza uma dimensão da competência, cuja interseção entre eles representa o desempenho. Podemos dizer que quanto maior a interseção, melhor é o desempenho. O conhecimento diz respeito ao o que fazer. Exemplo: que procedimentos devo fazer ou executar nesta situação? A habilidade está relacionada ao como fazer. Conhecendo este procedimento, como vou executá-lo? Imagine que sou músico, conheço teoria musical, conheço a música e sei como tocar piano. Essa dimensão, a da habilidade, está relacionada com o treinamento. Quanto mais toco piano, mais habilidade terei. Quanto mais faço cirurgia, possivelmente melhor cirurgião serei. Quanto mais eu treino determinado procedimento, melhor serei na execução deste procedimento. Ok, e temos a dimensão da atitude, que é o querer fazer. Tenho convicção que essa é a dimensão mais importante. Percebam que o querer fazer é uma decisão interna, é uma escolha. E é a partir do querer fazer que decido adquirir conhecimento e desenvolver habilidades. Com relação ao conhecimento e às habilidades, veja o que Thomas Firer, historiador britânico, diz: o conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. Ele resume muito bem essa relação, mas perceba que essa relação sempre tem como ponto de partida o querer, ou seja, a decisão de adquirir conhecimento e a decisão de praticar, ou seja, treinar aquela habilidade com base no conhecimento adquirido, é sempre uma decisão interna.
Outro conceito muito importante para percebermos o que são competências técnicas e comportamentais é saber diferenciá-las. Veja agora um vídeo que trata desse assunto. Essa é uma outra forma de representar competência. Claro que nós não somos partidos, isso é só um exemplo didático para melhor compreensão. O que seria competência técnica? São as competências que a gente adquire numa formação acadêmica, num evento, num treinamento, e nós podemos dizer que conhecimento é sempre competência técnica. Podemos dizer que atitude é sempre competência comportamental. Aqui eu tenho uma divisão simbólica. O que seria essa divisão? Por exemplo, um músico, ele conhece teoria musical, ele conhece a música, agora ele vai tocar. A habilidade técnica, normalmente, está relacionada à psicomotricidade. Então, eu toco, eu canto, eu examino. Uma pessoa ligada à gastronomia, ela vai precisar do olfato, ela vai precisar do paladar. Então, aqui eu estou lidando com a habilidade técnica, tá? Um exemplo, como eu dei, um cirurgião, ele sabe os procedimentos que ele deve adotar na cirurgia e ele sabe como fazer a cirurgia. O que seria a habilidade comportamental? Essas estão mais ligadas ao indivíduo, a sua postura como pessoa, diz respeito ao seu desenvolvimento intra e interpessoal. Exemplo, capacidade de trabalhar em equipe, comunicação, tomada de decisão, administração e gerenciamento, a minha postura como ser humano ético, flexível, se eu tenho empatia ou não, se eu tenho resiliência ou não. Então, essa é uma forma de representar a diferença entre competências técnicas e competências comportamentais. Agora veja a importância das competências comportamentais nessa citação de Peter Drucker, considerado pai da administração moderna. As pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Por que Drucker faz essa afirmação? Porque as competências comportamentais no meu dia a dia de trabalho impactarão na minha produtividade, na minha capacidade de trabalhar em equipe, de liderar pessoas e até mesmo no meu desenvolvimento técnico. Competências comportamentais também diz respeito à minha postura, o quanto sou resiliente, ética, flexível, o quanto respeito as opiniões diferentes da minha, entre outras coisas. Ana Querupina, executiva da área de gestão de pessoas, concorda com o posicionamento de Drucker e ainda afirma: competências comportamentais têm peso maior. Agora, voltemos àquela lista que você fez com as 10 características que você considera serem importantes para uma engenheira ou um engenheiro ser considerado competente. Apresentarei a lista que eu fiz. Uma engenheira ou engenheiro competente, na minha opinião, deve ter muito conhecimento na área de formação, devem ser excelentes em cálculo e áreas afins, devem saber ouvir, devem ser bons líderes, saber trabalhar em equipe, saber administrar conflitos, tomar decisões e resolver problemas, claro que atuar com ética, com resiliência, ter flexibilidade e assim por diante. Vejamos o que está relacionado à parte técnica e à comportamental. Dos 10 itens, 7 estão ligados à área dos comportamentos. Será que é possível abrir mão deles? Uma engenheira, um advogado, médico ou músico serão de fato bons profissionais se não souberem trabalhar em equipe?
se não forem éticos ou resilientes? Para percebermos a importância do tema, várias organizações começaram a definir as competências que seriam necessárias para o século XXI, como a Unesco, o Fórum Econômico Mundial e o P21. A Unesco propõe que se dê ênfase a competências como aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. O Fórum Econômico Mundial lista as competências que ganharão destaque neste século: inteligência emocional, gestão de pessoas, coordenação, pensamento crítico, negociação, flexibilidade cognitiva, orientação para servir, criatividade, resolução de problemas complexos, capacidade de julgamento e de tomada de decisões. Como último exemplo, temos a estrutura do P21 para a aprendizagem no século XXI, e foi desenvolvida com a contribuição de professores, especialistas em educação e líderes empresariais para definir e ilustrar as habilidades e conhecimentos necessários para ter sucesso no trabalho, vida e cidadania, bem como os sistemas de suporte necessários para os resultados do aprendizado no século XXI. As competências do P21 têm sido usadas por milhares de educadores e centenas de escolas nos Estados Unidos e no exterior para colocar as habilidades do século XXI no centro do aprendizado. Os 4 Cs, referenciados pelo P21 e que usaremos neste curso são pensamento crítico e resolução de problemas, comunicação, colaboração, criatividade e inovação. O P21 defende que as habilidades de aprendizado e inovação são o que separa os alunos que estão preparados para uma vida cada vez mais complexa e ambientes de trabalho no mundo de hoje e aqueles que não estão preparados. E qual a relação das estratégias ativas no desenvolvimento dessas competências referidas por estas instituições? Vamos voltar para essa imagem e entender melhor essa relação. Pela sua própria característica, estratégias ativas devem ser realizadas em grupo. E aí, se forem realizadas em grupo, olha só o que eu estou desenvolvendo: trabalho em equipe, resiliência, comunicação, tomada de decisão, ética, criatividade, colaboração, pensamento crítico, resolução de problemas e etc. Mas eu também estou desenvolvendo, é claro, as minhas competências técnicas nas atividades que o professor me passa. Então, de fato, estratégia ativa é o que pode, com efetividade, desenvolver as 3 dimensões da competência, lembrando, conhecimento, habilidade e atitude, contribuindo assim para que o nosso aluno possa estar preparado para atuar neste século. Bem, chegamos ao final dessa aula. Lembre-se de fazer as atividades e a autoavaliação. E amanhã, em sala de aula, seja a sua melhor versão. Até a próxima aula.